Ok, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos em mais um programa do Global Focus. Hoje nós vamos participar com muita alegria do 14º aniversário da Central de Adoração. Vocês vão participar de um pequeno trecho do nosso culto de celebração de 14 anos de organização do nosso ministério. Deus tem nos abençoado poderosamente e nós queremos convidar você para vir nos visitar. Faça-nos uma visita. Temos culto de oração às terça-feira, reunião de mulheres intercessoras às quintas-feiras, MCA. Nas quinta-feiras tem reunião de atleta. Todos os sábados nossa juventude sai, intercâmbio, impacto missionário, trabalho local. Sempre tem, todo sábado tem um trabalho para a nossa juventude. E no domingo, às 9h30 da manhã, escola bíblica dominical, seguida de culto dominical. E à noite a grande celebração. Todos são muito bem-vindos. Vocês vão participar de um pouquinho da nossa festa do último domingo, um culto maravilhoso, onde ficamos na igreja até umas 11h30 da noite, meia-noite, estávamos aqui celebrando, adorando na comunhão, óbvio. Muito bem-vindo, obrigado pela tua audiência e que Deus te abençoe nos próximos minutos, em nome de Jesus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, cada rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas vou de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, cada rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas vou de eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, cada rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas somos filhos de Deus. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. As vozes declaram nesta casa, vamos lá? Esta casa será chamada casa de oração. Relacionamento com Deus. Esta casa será chamada casa de louvor. Filipenses 2. Toda língua vai confessar. Que Jesus Cristo é o Senhor. Tira a vista aos cegos e aos surdos faz ouvir. Faz a tempestade se acalmar e andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Meu Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesta campanha, ela inicia amanhã.
Quem é que vai fazer essa campanha? Levanta a mão, já tem o teu jejum definido. Ótimo, que coisa linda, está florido o jardim. Porque você, Deus abençoe, pode abaixar a mão. Porque você que ergueu a mão, você que ergueu a mão, você vai ganhar o teu devocional. Em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. 14 anos de ministério central de adoração em Santos. 14 anos de organização da Igreja Batista Central em Santos. No capítulo 16, versículo de número 13 em diante, temos pessoas lá fora que estão trabalhando, vão querer pegar para ver seus devocionais. Se sobrar algum, vocês podem ser aqui. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Isso é um presente para você. O maior presente que Ele pode te dar é a bênção da palavra de Deus. Todos pegaram? Faltou aí? Glória a Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esse momento que vamos ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos consagre os ouvidos e o coração, pois não temos dúvida alguma, a tua palavra já é santa. Glórias e majestades sejam dadas ao teu nome, Senhor. Dependemos do Senhor e da tua bênção. É assim que nos prostramos e nos posicionamos diante do Senhor nessa hora, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Faltou devocional para alguém? No certinho aí? Glória a Jesus. Eu tenho 10 ali com a Gi. Depois pega com a Gi. Tenho 10 reservados que eu deixei reservado. Queridos, para mim, a melhor coisa que existe no mundo realmente é a igreja. E não falo isso aqui seria de introdução de sermão, não. Não falo isso porque nós estamos fazendo 14 anos de organização, não. Queridos, igreja é uma coisa tão extraordinária, é uma coisa tão maravilhosa. Olha, na igreja nós aprendemos a andar em família, porque você não é desafiado a andar em família. Na tua casa, quando a coisa não está bem, o marido sai de casa e vem à noite só para dormir. Quando a coisa não está bem entre irmãos, os irmãos não conversam. Quando a coisa não está bem no trabalho com os amigos, você só vai, pica teu cartão, faz o teu trabalho, aí depois pica teu cartão e vai embora. Ora, se ele quer falar comigo, tudo bem. Se ele não quer, tudo bem. É assim o proceder em todo lugar. Num time de futebol, às vezes o camarada está no banco e está torcendo contra. Tomara que ele erre um chute, tomara que ele vaze o gol, para que eu tenha oportunidade. Mas igreja não. Igreja, o tempo todo Deus vai ministrar reconciliação, perdão, restauração. Igreja é o único lugar e a única fé que prega sobre perdão. Todas as outras religiões pregam sobre justiça e juízo e punição, mas a Bíblia fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre suportar. Igreja é algo tão maravilhoso que é aqui que você vê os milagres de Deus. Olha, eu era católico desde criancinha. Eu fui ministrado na fé espírita, né? Minha avó era da macumba,
E eu frequentava a igreja católica aos domingos. Eu era bem fanático mesmo. Mas querido, eu só vim conhecer Deus quando eu vi Deus curar meu primo de câncer nos rins. Comia a Bíblia, Deus falava o tempo todo para me render aos seus pés. Deus o tempo inteiro me chamava para me curvar aos seus pés. Mas eu pensava, coisa maravilhosa, mas na minha igreja católica também tem essa Bíblia. Mas aquilo me consumia, ver as pessoas sendo destratadas, esquecidas, dentro da igreja. Me consumia ver a palavra falar contra a idolatria, e nós temos que ir lá beijar as imagens, colocar arrozinho, dinheirinho, acender ela para as imagens. Aquilo me consumia, falar, Deus, se nós seguimos a tua palavra, e aqui não é ensinar a tua palavra, aquilo me consumia. Mas o marco, o fator que marcou a minha vida, a minha decisão, foi ter visto o meu primo à beira da morte, de 10 meses de idade, câncer nos rins, e chegou ali o pastor Alvino, e eu vi aquele homem simples, ignorante na palavra, mas com um momento de fé, no nome de Jesus, orando pelo meu primo. O nome dele é Fernando, e 2, 3 meses depois ele já tinha perdido um rim, tomando quimioterapia, não sei se tomando quimioterapia, perdido todo o cabelinho, criança, 10 meses de idade, estava parecendo que tinha 8 anos, tão inchado que estava, a cabeça dele é enorme. Eu vi pelo vidro na UTI ele mamando, a minha tia dando mamar, eu do lado de fora, eu vi aquela cena, um homem de Deus orando, e aí, mês depois, eu vi aquela criança voltando para casa curada. Igreja local onde você vai ver cura. O meu Deus é o Deus do impossível, acabamos de cantar. Então, ao longo esse jovem, Fernando, que a ciência desenganou, que lá no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo, os médicos disseram que não viveria, ele está com 30 anos hoje de idade, para vocês terem ideia. A ciência pode dizer, mas quem dá a primeira e última palavra é o meu Deus. E na igreja a gente vê milagres, pessoas sendo curadas. Quantas pessoas de hepatite nesses 14 anos nós vimos Deus curar? Nós vimos Deus curar nesse lugar, não é local. Verão que eu não vou pregar sobre a igreja local. Não estou fazendo marketing dessa igreja, não. Fazendo marketing do nome de Jesus. Para isso o Senhor nos deu o Espírito Santo. Então, amados, igreja, sabe, houve um momento difícil na minha vida, interessantíssimo. Acho que uns 2, 3 anos eu passei muita dificuldade financeira. Sabe como nós comemos lá em casa? Quando a igreja tem muita comida. Todo dia nós comemos aqui. Gente, ontem nós comemos aqui, hoje de manhã nós comemos aqui, e amanhã, ou melhor, amanhã é jejum. Ontem comemos aqui, hoje de manhã comemos aqui, agora vamos comer aqui. E foi assim. Nós fazíamos almoço lá, cesta básica, e ajudava. Igreja, eu já vi tantas pessoas arrumar emprego, eu já vi pessoas casarem aqui, já vi crianças nascerem aqui. Queridos, não tem coisa melhor do que a igreja? Tem coisa melhor do que a igreja? E o Senhor estabeleceu a igreja. Sabe quantas pessoas só? Eu fiz uma matéria agora essa semana, fui para Santo André gravar com o Ney. Aí lá eu vi 200 mulheres fazendo artesanato. Aí eu falei assim, quem é responsável por esse ministério? 200 mulheres, vocês verão essa programação. É a Mitza. Mitza é filha do pastor ali da Costa Capal. Aí chamei a Mitza, vem cá, quero gravar 15 minutinhos com você. Aí uma coisa que a Mitza falou, eu falei, qual a importância desse ministério, Mitza? Falou, pastor Carlos, aqui tem tantas mulheres, a maioria delas que não são evangélicas, elas estavam à toa em casa, estavam sem nada a fazer em casa. Muitas delas foram curadas da depressão aqui. Os médicos têm recomendado que venham para cá, e elas, a maioria não são evangélicas, mas elas vêm aqui porque aqui tem saúde. E igreja, Satanás ele faz de tudo. É claro que teologicamente não está correto interpretar, mas essa é a função do inimigo mesmo: matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. A função dele é matar, é usurpar, é destruir. E ele faz de tudo. E a igreja vem para te pastorear, para te cuidar, através de Cristo, para conduzir as águas tranquilas, para te dar proteção, segurança. Querido, tem coisa melhor que a igreja? Queridos, quando nossas crianças não são encaminhadas na palavra do Senhor, na comunhão, na oração, eles pendem para o tráfico, para a prostituição, para a violência, para a criminalidade. Tem coisa melhor que a igreja? A igreja guia nossos filhos. A igreja restaura o seu casamento. A igreja ministra saúde física, emocional e espiritual na sua vida. A igreja tem promessa de vida eterna para a sua vida através de Cristo, sua palavra. Tem coisa melhor do que a igreja? Mas, queridos,
Nesses anos de igreja, de história de igreja, a igreja sofreu muitos ataques de Satanás. Muitos ataques de Satanás. Quando Cristo estabeleceu a igreja, através dos 12 discípulos, através do Pentecostes, cumprindo a promessa do derramar do Espírito Santo, a igreja foi tão perseguida. Nero matou tanta gente na arena. Eram comidos por cães, feras, eram mortos na arena. Quem já viu algum filme por aí da época, viram que os cristãos eram jogados lá para divertir. Não havia um cinema, não havia praia naquela região, não havia shopping center. Então a diversão era ir todo domingo, sabe ver o quê? Crucificação. O papo da semana: domingo vai ter crucificação, domingo vai ter crucificação, domingo vai ter arena. E quem era jogado lá para morrer crucificado ou na arena? Os cristãos. Era a diversão, era o passatempo, era o contratempo da comunidade, da sociedade, da situação, da região, da época. Isso já começou a perseguição da igreja. Interessante que você vai estudar o livro de Pedro. Pedro há um momento de perseguição. Nero, ele bota fogo lá em Roma, ele culpa os cristãos para que os cristãos sejam perseguidos. E Pedro é aquele que cortou a orelha de Malco. Mas Pedro vai falar assim: olha, fiquem felizes quando vocês passarem por tribulação. Olha o que a igreja fez, que Deus fez através da igreja na vida de Pedro. Ele aprendeu a ser manso. Queridos, quantos de nós, hein? Quantos sermãos desses 14 anos eu já preguei sobre pavio? E você vai lembrar alguns deles, porque eu falava assim: todos nós temos pavio. Uns curtos, outros grandes, mas todo mundo uma hora estoura. Todos têm pavio. Tem gente que tem pavio tão curtinho, você não pode tocar. Sai daqui! Meu Deus! Outros não, outros suportam, mas uma hora vai estourar. Pedro era aquele que explodia por qualquer coisa, mas a palavra de Deus ministrada na igreja trouxe equilíbrio. Queridos, talvez o seu pavio esteja tão curto. Talvez a tua esposa precise alugar o pavio, talvez teu esposo, ou talvez eu, talvez você, não sei. Mas Deus, ele estica o pavio. É na igreja. É na igreja. Fez isso com Pedro. Mas é tão interessante que a igreja era tão perseguida, e uma coisa é fantástica. Você vai até a portaria da Portuguesinha, ou do Portuário, ou do Santos Futebol Clube, ou qualquer outro clube, do Vasco, do Internacional, não sei. Você se informa: como é que eu posso fazer parte desse clube? Aí vai falar: você preenche essa ficha, você dá 2 fotos, você paga uma mensalidade. Mas com a igreja não é clube. A igreja não funciona assim. Aqui tem ficha também, mas não é fazer uma ficha. Para você fazer parte da igreja, a ficha que você tem que preencher está aqui dentro. Mas nós temos tantas pessoas que são hoje obreiros no Brasil, como Miguel, Gilberto, pregadores que estão pregando por aí. Não dá para falar o nome de todos eles, mas gostaria de não trazer a tristeza da dor daqueles que ficaram pelo caminho. Acho que Deus fez grandes coisas e vai fazer por nós e através de nós. Mas eu creio que nós podemos fazer melhores. Onde está a voz de Deus na nossa boca? Onde está a mão de Deus nas nossas vidas? Onde está a igreja do Senhor hoje? Precisamos trabalhar pela comunidade, pelo discipulado, pelo reino de Deus. Precisamos trabalhar para glorificar o Senhor. Louva a Deus pelos 14 anos, louva a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe. Ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar.
A alegria, a fé e a esperança de todo o povo foi reanimada. O Deus de amor que estava sendo esquecido ressurgiu no coração do homem, após muitas mortes e sacrifícios injustos. A humanidade agora renova sua fé, cai-lhes as vendas dos olhos e, como cego de nascença, todos podem dizer: sei que era cego, mas agora posso ver. acredito que você foi muito abençoado e abençoada com a nossa programação. Essa é a nossa igreja. Estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo em nós e por intermédio de nós. Nós não somos dignos mesmo. Eu quero somente estar orando, agradecendo a Deus por 14 anos de organização, e essa programação
mais um dos mimos do Senhor. Nesses 14 anos, Deus nos deu esse espaço para compartilharmos a visão que Deus tem nos dado com toda a nossa região. Obrigado pela sua audiência. Permita-me que eu ore por você e por sua família e pelo seu ministério. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão gloriosa, por esse culto de celebração dos 14 anos de organização da Igreja Batista Central de Adoração aqui em Vila Belmiro Santos. Pai, obrigado pelas vidas que aqui congregam, que têm somado, têm acrescido, têm guerreado ao nosso lado, têm marchado, anunciado o Evangelho. Pai amado, glorifica o Senhor, porque dia a dia temos sido ministrados pelo Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, pelas vidas que estão nos assistindo agora. Que a bênção do Senhor seja sobre cada família, cada pai de família, cada líder, cada ministro, cada igreja, seja abençoada pela visão e o poder do Senhor. Seja, Senhor, no coração daquela mãe angustiada, aflita, daquele pai preocupado com o sustento do seu lar, com aquela mãe preocupada com o seu filho distante. Senhor, seja questão de saúde ou questões financeiras, que o Senhor visite agora, abençoa-os, ó Deus, para que saiba que Tu és um Deus de poder, que Tu és um Deus fiel. Assim nós te adoramos, louvamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.